Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Nessa, a gente vai estudar a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD. Então, olha só, a LGPD, ela dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado. Então, é comum, né, no nosso cotidiano que a gente forneça dados pessoais, que são nossos, a instituições. Vamos pensar em um contexto de mercado financeiro. Quando eu vou abrir uma conta corrente, por exemplo, eu vou ter que apresentar meu documento de identificação, vou ter que apresentar o meu contra-cheque, minha folha de pagamento, vou ter que apresentar também um comprovante de residência. São informações que tangem a minha pessoa, mas eu estou passando para a instituição financeira. E a maneira com a qual essa instituição financeira vai utilizar esses dados, nesse exemplo aqui que eu estou colocando, por exemplo, é importante que ela siga a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A maneira como ela vai utilizar é a maneira como ela vai fazer o tratamento desses dados. Então, essa lei, a LGPD, ela vai estabelecer sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica. Nesse exemplo que eu coloquei uma instituição financeira, que é uma pessoa jurídica, né? Mas pode ser também uma outra pessoa física que tenha dados de uma pessoa física também. E aí, ela também vai estar no escopo aqui da lei, tá? A LGPD, ela tem como objetivo de proteger os direitos fundamentais. Quais são os direitos fundamentais que a LGPD, ela tem como objetivo de proteger? Da liberdade, da privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. São esses três objetivos, esses três direitos fundamentais. Vamos lá, então. Algumas definições que são importantes para a gente entender como é que a LGPD ela funciona. Ao longo da aula também eu tive o cuidado de colocar, quando apareceu algum termo diferente, eu fui lá e coloquei a definição dele tal como está na LGPD. Então, o que é um dado pessoal? É uma informação relacionada à pessoa natural, e quando eu falar pessoa natural, tá? Pessoa física. Identificada ou que é possível de identificar essa pessoa. Então, dado pessoal é uma informação relacionada à pessoa natural. Renan, apareceu em prova. Dado pessoal é informação relacionada à pessoa natural ou à pessoa jurídica. Tá errado. Para fins de LGPD, dado pessoal é de pessoa natural. Tratamento de dados. Né? Lembrem que a LGPD ela dispõe sobre o tratamento. Toda a operação realizada com dados pessoais, como as que se referem à coleta, instituição financeira coletou os meus dados. Ela está fazendo um tratamento. Produção, recepção, classificação, utilização. A instituição financeira utilizou meus dados para conceder uma operação de crédito. Tratamento. Acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle de informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. Tudo isso daqui está dentro do conceito de tratamento de dados. Tá? Então, se uma pessoa física, ou pessoa natural, tá? Ou pessoa jurídica, ela realiza com dados pessoais qualquer uma dessas atividades, ela está fazendo tratamento de dados. E ela tem que seguir as disposições aqui da LGPD. Titular. Quem que é o titular? É a pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento. Pode ser uma pessoa jurídica? Não, porque dado pessoal, pessoa natural. Então, titular é a pessoa natural a que se refere os dados. Fui eu abrir a conta, eu sou o titular. Consentimento. Manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada. Então, quando eu for lá na instituição financeira que eu vou passar meus dados, eu dei o consentimento para que ela fizesse o tratamento dos meus dados. E isso é o consentimento, essa manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento. E a autoridade nacional é o órgão da administração pública responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da LGPD. Lembre que a LGPD ela traz uma série de disposições sobre o tratamento de dados pessoais. E a autoridade nacional vai implementar e fiscalizar o cumprimento da LGPD em todo o território nacional. Bom, olha só,
a disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos. Então, são fundamentos aí da LGPD. Cuidado para não confundir, tá, com os direitos fundamentais. A LGPD ela tem o objetivo de proteger os direitos fundamentais, mas aqui a gente está falando a disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos. É outra coisa, tá? Quais são esses fundamentos? O respeito à privacidade, a autodeterminação informativa, que significa que eu posso dizer o que eu vou fazer. O que eu não, né? Eu posso dizer eu posso dizer o que a instituição financeira vai fazer com os meus dados. Isso é uma autodeterminação informativa, tá? A liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião, a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem, o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação, a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor, os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais. Então, são esses os fundamentos, tá, da LGPD. Eu acho importante saber esses fundamentos. E cuidado para não confundir, porque agora a gente tem os princípios, tá? As atividades de tratamento de dados pessoais devem observar a boa-fé e os seguintes princípios. E assim, quando cai um princípio desses em prova, como é que cai? Ele diz assim, tá? É um princípio da LGPD, a finalidade. Daí ele traz a definição que está aqui do lado. Ele vai dizer, a finalidade corresponde à realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem a possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades. E aí, né, nesse caso estaria correto. Mas as questões, quando elas querem errar a alternativa, elas colocam da seguinte forma. A finalidade compreende a compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular. E aí está errado, né? Porque esse é o princípio da adequação. Então, pessoal, tem que saber o princípio e o que vem do lado, qual que é a definição. Então, são princípios a finalidade, o tratamento dos dados pessoais devem observar a boa-fé e a finalidade, que é a realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos e que estão explícitos e informados ao titular. Se é, por exemplo, os dados que eu estou passando para a instituição financeira, se eles vão ser utilizados para fazer uma análise de crédito, a fonte de renda que eu estou passando, por exemplo, tem que ser para essa finalidade. É o propósito legítimo dele, específico e explícito. A adequação é outro princípio. A compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento. Então, princípio de adequação, lembrem da compatibilidade do tratamento. A necessidade, limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades. Ela vai utilizar, nesse exemplo, apenas para fazer análise de crédito. Livre acesso, garantia aos titulares de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como a integralidade de seus dados pessoais. Então, eu vou poder ter acesso a esses dados a qualquer momento. Qualidade dos dados, garantia aos titulares da exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados, de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade do seu tratamento. Então, qualidade é exatidão, clareza, relevância. Transparência, garantir aos titulares de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento. A gente vai ver na sequência, ao longo da aula, quais são esses agentes de tratamento. Segurança, utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição. A instituição ela vai ter que manter segurança, então, para que esses dados não sejam vazados, não sejam passados aí para pessoas que estão tentando conseguir esses dados. E, né, seguranças também para situações acidentais, como de destruição, perda, alteração. Prevenção, a adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais. Não discriminação, impossibilidade de realização do tratamento para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos. Aqui é impossibilidade, tá? E responsabilização e prestação de contas é a demonstração pelo agente da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais, inclusive da eficácia dessas medidas. Esses são os princípios, tá? De longe, o que eu mais vejo aparecer em prova é o princípio da adequação, tá? Então, coloca um asterisco nele, um da finalidade também eu acho importante colocar, tá? E
Acho que esses dois são os principais, tá? Falou em adequação, lembra da compatibilidade do tratamento com as finalidades. Falou da finalidade, lembra dos propósitos específicos e explícitos pelo titular. Tá? Bom, a LGPD, ela aplica-se a qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, independentemente do meio, do país de sua sede ou do país onde estejam localizados os dados. Então, a LGPD ela vai valer mesmo fora do país, desde que a operação de tratamento seja realizada no território nacional ou a atividade de tratamento tenha por objetivo a oferta ou fornecimento de bens ou serviços ou o tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional. Os dados pessoais, objeto de tratamento, tenham sido coletados no território nacional. Então, mesmo fora do nosso país, a LGPD ela pode ser aplicada desde que, se o tratamento ocorreu aqui no país, está valendo. Se a atividade de tratamento ela tem o objetivo de uma oferta ou fornecimento de bem ou serviço para o indivíduo que está aqui no território, também vai valer, tá? Ou então, né, os dados pessoais tenham sido coletados aqui. Não necessariamente o tratamento, mas a coleta dos dados ela aconteceu em território nacional. Quais casos a LGPD não se aplica? Coloca um asterisco aí, tá? Porque isso daqui também aparece bastante. A LGPD não se aplica ao tratamento de dados pessoais realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos. Então, lembrem, né, que ela se aplica, a LGPD, por qualquer operação de tratamento realizado por pessoa natural ou jurídica. Mas quando for realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos, a LGPD não vai se aplicar. Realizado para fins exclusivamente jornalísticos e artísticos ou então acadêmicos, tá? Para esses casos aqui, né, o haja, na situação do haja, que é haja, Renan? Artístico, jornalístico e acadêmico, para fins exclusivos desses aqui, para fins exclusivos haja, a LGPD também não se aplica. E ainda, realizados para fins exclusivamente de segurança pública, defesa nacional, segurança de Estado e de atividades de investigação e repressão de infrações penais. Tá? Eu vou criar um aqui agora, que eu não lembro desse. Mas pode ser assim, sede, né? Sede... depois vocês pensem um aqui que fique melhor que esse daqui. Sedeça. Aí, nesses casos aqui também, ela não se aplica, tá? Quando for para fins exclusivamente segurança pública, defesa nacional, segurança de Estado ou atividade de investigação e repressão de infrações penais, não vai se aplicar a LGPD. E ainda, né, provenientes de fora do território nacional, que não sejam objeto de comunicação, uso compartilhado de dados com agentes de tratamento brasileiro ou objeto de transferência internacional de dados com outro país que não o de proveniência, tá? Situações aqui em que a LGPD ela não se aplica. Vamos falar um pouquinho sobre o tratamento. A gente já viu, né, que o tratamento abrange uma série de atividades que são possíveis. O tratamento de dados pessoais somente pode ser realizado, ou seja, quando é que vai ser possível o tratamento de dados, que é a coleta, é o armazenamento, é a transmissão, é tudo aquilo que a gente viu, reprodução, eliminação, mediante o fornecimento de consentimento titular. Então, muito importante, tá? Tem que ter o consentimento do titular, que é aquela manifestação, né, livre e inequívoca que o titular ele permite o tratamento de dados. Então, primeiro requisito do tratamento é que tem que ter o consentimento para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Então, se for por uma determinação legal ou então de um órgão regulador, também vai poder ser realizado o tratamento pessoal, o tratamento de dados pessoais. Quem que é o controlador? A pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado a quem compete as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Então, né, se o controlador, que é a pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado, a quem compete essas decisões de tratamento, né, vamos pensar assim, né, a instituição financeira, ela é, no nosso exemplo, o controlador dos dados pessoais. Tá aqui a definição. Pessoa natural, ela não é. Ela é uma pessoa jurídica, né, daí pode ser de direito público ou privado, a quem compete as decisões referentes aos tratamentos de dados pessoais. Então, vai acontecer o tratamento de dados pessoais por uma obrigação legal ou por um órgão regulador, pode ser, né, pelo controlador. Aí o controlador vai poder, então, nessas situações de obrigação legal ou regulatória, vai poder acontecer o tratamento. Pela administração pública para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários, olha só, a execução de políticas públicas previstas em lei. Então,
pode ocorrer o tratamento pela administração pública, desde que necessários à execução de políticas públicas. Para a realização de estudos por órgãos de pesquisa, garantida sempre que possível a anonimização dos dados pessoais. Tá aqui a definição. É a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento. E a definição, né? Por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação direta ou indireta ao indivíduo. Então, tem meu nome, por exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui bem simples. Tem meu nome. Como é que eu faço a anonimização? Por exemplo, eu venho aqui, né? E para o R eu coloco um 3, um I, um Z, um P e um Z. Por exemplo, acabei de utilizar uma técnica aqui, né? É meu nome ainda, mas ele está anonimizado. Tá? Perdeu a possibilidade de associação direta ou indireta ao indivíduo. Quando necessário para execução de contrato, para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral. Então, se for para exercício regular de direitos, pode acontecer o tratamento. E aqui a gente está falando de situações, percebam, aonde não aconteceu o consentimento titular, né? São outras opções aqui. Para a proteção de vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro, para tutela da saúde, exclusivamente procedimento realizado por profissionais de saúde, serviço de saúde ou autoridade sanitária, quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam proteção de dados pessoais. Então, para atender os interesses legítimos do controlador ou de um terceiro, pode, exceto se, né, prevalecer o direito fundamental do titular, privacidade dele, para proteção de crédito. Então, são hipóteses aí em que um tratamento ele pode acontecer. É dispensada a exigência do consentimento do titular para os dados tornados manifestamente públicos pelo próprio titular. Então, asterisco nesse daqui também. Lembrem que, de regra, o titular ele tem que dar o consentimento para que aconteça o tratamento. Se não, só nessas situações aqui. Mas, se ele mesmo tornou o dado público, aí dispensa esse consentimento. Ele já tornou público. O consentimento do titular deve ser fornecido por escrito ou por outro meio que demonstre a sua manifestação de vontade. E o importante, tá? O consentimento ele pode ser revogado a qualquer momento, mediante manifestação expressa do titular por procedimento gratuito e facilitado. Então, eu fiz, né, dei o consentimento para que a instituição utilizasse meus dados. Aí passou um tempo e agora não quero mais, né? Vou revogar. Então, eu vou, mediante manifestação expressa, falar que eu quero revogar o consentimento. Isso vai ser por um processo gratuito, eu não vou ter que pagar por isso, e vai ser facilitado, eu não tenho que sentir dificuldades em revogar o consentimento. Perfeito. Bom, agora a gente vai falar sobre os dados sensíveis, tá? Esses aqui também, ó, coloca um asterisco que aparece bastante. Dado sensível é o dado pessoal sobre, olha só, origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde, vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Então, são dados pessoais, são. Mas além de ser dados pessoais, eles são dados sensíveis, tá? Quais? Origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação, saúde, vida sexual, dado genético ou biométrico. São dados sensíveis, né, quando relacionados a uma pessoa física. O tratamento de dados pessoais sensíveis somente pode ocorrer nas seguintes hipóteses: quando o titular ou seu responsável legal consentir de forma específica e destacada para finalidades específicas. Tá? Então tem que ter uma forma específica para esses dados sensíveis. Ou então, né, aqui com o consentimento dele. Então, ele consentiu. Ou sem o consentimento, para cumprir obrigações legais, políticas públicas, pesquisa com anonimização, exercícios de direito, proteção de vida ou saúde e segurança e identificação eletrônica. Tá? Outras situações, então, não pode. Tratamento de dados pessoais de crianças e de adolescentes. O tratamento de dados pessoais de crianças deve ser realizado com consentimento específico e em destaque dado por pelo menos um dos pais ou então o representante legal. Precisa dos dois pais? Não, pelo menos um dos pais. Podem ser coletados dados pessoais de criança sem o consentimento. Olha, em regra, consentimento. Mas nesse caso aqui é sem. Quando a coleta for necessária para
contatar os pais ou responsável legal, utilizados uma única vez e sem armazenar esses dados, ou para sua proteção. E em nenhum caso podem ser repassados a terceiros sem o consentimento. Então aqui, né, se a gente for utilizar os dados da criança para conseguir contatar os pais, né, vai que a criança está perdida, aí precisa utilizar esses dados, né, precisa, por exemplo, buscar esses dados para contatar os pais. Aí pode mesmo sem o consentimento desse responsável legal, ou dos pais, né, de um dos pais. Ou então para a proteção da criança, né? Precisou proteger ela, independentemente do fim, a lei só fala assim, também vai poder utilizar. Mas em nenhum desses casos, tá? Pode ser repassado a um terceiro sem o consentimento. Bom, e agora em relação ao término do tratamento dos dados pessoais, tá? Ocorre nas seguintes hipóteses: verificação que a finalidade foi alcançada ou de que os dados deixaram de ser necessários ou pertinentes ao alcance da finalidade específica almejada. Então, né, fez a análise de crédito lá, não precisa mais dos dados. Se vão. Fim do período de tratamento, acabou, né, tinha algum tempo determinado. Comunicação do titular, inclusive no exercício de seu direito de revogação do consentimento. Determinação da autoridade nacional quando houver violação ao disposto no LGPD. Os dados pessoais são eliminados após o término do seu tratamento. Então, terminou o tratamento, o que vai acontecer? Eliminação, que é a exclusão de dado ou de conjunto de dados armazenados em banco de dados, independentemente do procedimento empregado. Então, tem que fazer a exclusão quando terminar o tratamento. Só existem alguns casos, tá, em que eles podem ser conservados. Quando for utilizado, por exemplo, para pesquisa. Situação essa em que os dados eles têm que ficar anonimizados, tá? Então, um exemplo aí que mesmo depois do término do tratamento, né, ele pode ser ainda conservado, mas aí ele vai ter que ser anonimizado. E lembra, né? Por exemplo, pegar lá e colocar aquelas técnicas para perder a identificação do dado com a pessoa a que ele se refere. Toda pessoa natural tem assegurada a titularidade de seus dados pessoais e garantidos os direitos fundamentais da liberdade, da intimidade e da privacidade. Tá na LGPD isso. O titular, mediante requerimento, tem direito de obter do controlador. Lembra que o controlador é aquela pessoa a quem cabe as decisões do tratamento de dados pessoais. A instituição financeira no nosso exemplo. Sem custos. Então, mediante requerimento, o que ele pode obter do controlador? A confirmação da existência de tratamento, né? Posso saber com a instituição financeira se ela está fazendo tratamento dos dados. O acesso a esses dados. A correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados. A anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto na LGPD. Portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto. É possível, né? Posso levar os dados que estão numa instituição financeira para outra. Vou fazer a portabilidade. A portabilidade não inclui dados que já tenham sido anonimizados pelo controlador, até porque eles perderam a capacidade de identificar o titular. Eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular. Informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou o uso compartilhado de dados. Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa. Né? Se eu for na instituição e falar, não, eu não quero passar os meus dados, quais vão ser as consequências disso? Provavelmente ela não vai fazer análise de crédito nesse caso. E a revogação do consentimento, que a gente já estudou. A confirmação de existência ou o acesso a dados pessoais são providenciados mediante requisição do titular. Como assim, Renan? Pô, a gente acabou de ver, né? O titular, mediante requerimento, tem direito de obter do controlador a confirmação de existência. Mas aí tem um processinho aqui, tá? Então, a confirmação de existência, o acesso a dados pessoais são providenciados mediante requisição em formato simplificado imediatamente, ou seja, a instituição ela já fornece imediatamente um formato simplificado, ou então por meio de declaração clara e completa que indique a origem dos dados, a inexistência de registro, os critérios utilizados e a finalidade do tratamento, observados segredo comercial, industrial e fornecida no prazo de até 15 dias. Eu acho que a informação mais importante é essa daqui, contada da data de requerimento titular. Ou então fornece de maneira imediata, ou então por declaração que deve ser fornecida aí em até 15 dias. Tratamento de dados pessoais pelo poder público agora. Então, agora não é uma PJ privada que está tratando os dados, ou uma pessoa natural que está tratando, é o poder público. O tratamento de dados pessoais pelas pessoas jurídicas de direito público
deverá ser realizado para o atendimento de sua finalidade pública, na persecução do interesse público com o objetivo de executar as competências legais ou cumprir as atribuições legais do serviço público. Aqui é importante, as empresas públicas e as sociedades de economia mista que atuam em regime de concorrência, como assim, Renan? Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, tá? Duas grandes instituições brasileiras, uma é uma empresa pública e a outra uma sociedade de economia mista. Elas atuam em regime de concorrência? Sim, elas atuam, né, no mercado financeiro, em regime de concorrência com outras instituições. Então, elas terão o mesmo tratamento dispensado às pessoas jurídicas de direito privado, particulares, nos termos da LGPD. Então, elas recebem, né, o mesmo tratamento que é dispensado às pessoas jurídicas particulares. Quando, exceção, hein? Quando estiverem operacionalizando política pública e no âmbito da execução dessas políticas, aí elas vão ter o mesmo tratamento dispensado aos órgãos e às entidades do poder público. Tá? Então, se ela não estiver atuando em regime de concorrência, mas estiver atuando em regime de concorrência, ela vai estar, né? Mas quando ela estiver executando uma política pública e apenas no que tange a execução dessa política, aí ela vai ter o mesmo tratamento dispensado às entidades do poder público. E a gente já vai ver onde é que isso muda na prática, tá? Bom, agora a gente vai falar sobre os agentes de tratamento, que são controlador e operador. O controlador e o operador devem manter registro das operações de tratamento de dados pessoais que realizarem. Manter o registro. O controlador a gente já sabe, pessoa natural, jurídica, direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. O operador é a pessoa natural ou jurídica, direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Então, o controlador decide como é que vai ser o tratamento e o operador, se ter, né, é ele quem vai fazer o tratamento em nome do controlador. E agente de tratamento pode ser tanto o controlador quanto o operador. Um manda, né, e o outro obedece. Colocando dessa forma aí, para ficar mais fácil. E aqui a gente chega numa parte importante, tá? O operador, coloca um asterisco aí, responde solidariamente pelos danos causados pelo tratamento quando descumprir as obrigações da legislação de proteção de dados, a LGPD, ou quando não tiver seguido as instruções listas do controlador. Eu estou falando de situações em que vai acontecer a responsabilização do operador. E eu estou falando que ele vai responder de forma solidária, como se fosse ele o controlador, desde que, né, tenha causado um dano e que ele descumpriu obrigações da LGPD ou então, né, ele não seguiu as instruções do controlador. Os controladores que estiverem diretamente envolvidos no tratamento do qual decorram danos ao titular também vão responder de forma solidária, tá? Os agentes de tratamento só não serão responsabilizados quando provarem que não realizaram o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído. Então, né, falaram que foram eles que fizeram, mas na verdade não foram eles. Eles conseguiram provar, não vão ser responsabilizados. Mesmo quando eles tiverem feito o tratamento, quando não houver a violação à LGPD. Então, aconteceu o tratamento, mas de fato não foi uma violação à LGPD. Não vão ser responsabilizados. Que o dano é decorrente da culpa exclusiva do titular dos dados ou então culpa exclusiva de um terceiro. Aí também não vão ser responsabilizados. Fora isso, responsabilização solidária. Os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. Então, medidas de segurança aí devem ser aplicadas para garantir os dados pessoais, né? A qualidade desses dados. Agora a gente vai ver aqui situações, tá, em que houve o descumprimento e por conta disso o controlador ou até mesmo se for no poder público, eles vão receber sanções, tá? Os agentes de tratamento de dados, em razão das infrações cometidas às normas da LGPD, ficam sujeitos às seguintes sanções administrativas, aplicáveis por quem? Quem é que vai aplicar? A autoridade nacional, que a gente estudou bem no início dessa aula, que é a autoridade responsável por zelar pelo cumprimento, né, e pelas regras da LGPD. Então, quais são essas sanções? Advertência é a primeira, multa de até 2% do faturamento do seu último exercício, excluídos os tributos, limitado no total a 50 milhões por infração. Então, falou da LGPD, sanções. A mais leve, advertência. Depois disso, a gente tem a possibilidade de multa, que é de até 2% do faturamento do seu último exercício.
Então, se o faturamento foi de, por exemplo, vamos colocar aqui 10 milhões, 2% disso dá 200 mil. Correto? Pode essa multa? Pode. Né? Excluído os tributos, mas limitado ao total de 50 milhões. 200 mil, tá tranquilo, pode ser aplicado. Multa diária também é possível, tá? Observado o limite de 50 milhões. É possível aplicar uma série de multas diárias, mas né, tem que observar o limite de 50 milhões. Publicização da infração após devidamente apurada e confirmada. É colocar de maneira pública, então, a decisão da infração. Bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração até sua regularização. Tá aqui a definição de bloqueio, tá? Bloqueio é a suspensão temporária de qualquer operação de tratamento mediante guarda do dado pessoal ou do banco de dados. Então, é também uma punição, né? O bloqueio dos dados vai ser essa suspensão temporária. Ou então, né? Eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração, também é uma possibilidade aí de punição. Suspensão parcial do funcionamento do banco de dados a que se refere a infração. Aí não é suspensão, tá, do dado. É suspensão parcial do funcionamento do banco de dados, que vai conter aí diversos dados da instituição, tá? A que se refere a infração pelo período máximo de 6 meses, prorrogável ainda por igual período. Então, essa suspensão do banco de dados pode chegar até 12 meses, né? 6 meses, prorrogável uma vez por igual período. Eu vou colocar aqui, né, para não deixar assim. Vou colocar aqui, ó, 6 meses mais 6 meses. Até. Até a regularização da atividade de tratamento pelo controlador. Suspensão do exercício da atividade de tratamento dos dados pessoais a que se refere a infração pelo período máximo de 6 meses, também, né? Mesma situação. 6 meses mais 6. E aqui não é do banco de dados, é suspensão do exercício da atividade de tratamento de dados. Não vai poder mais tratar dados. Proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados. Essa é a penalidade mais grave. Essas últimas 3 penalidades só são aplicadas depois de já ter sido impostas ao menos uma das sanções anteriores. Então, para aplicar a suspensão do banco de dados, ou suspensão do exercício de atividade ou proibição total, tem que ter aplicado pelo menos, daqui para baixo, ó, da multa para baixo, pelo menos uma dessas sanções aqui. Que a exceção é justamente a de advertência, tá? A de advertência não leva. Se, por exemplo, colocou só a advertência, até agora o controlador só recebeu a penalidade de advertência. Ele não vai poder levar direto uma dessas 3. Mas se ele já levou penalidade de multa, aí pode levar uma dessas 3, a depender da gravidade, né? As seguintes sanções poderão ser aplicadas às entidades e aos órgãos públicos. Lembra que eu falei que tinha uma diferença para as sociedades de economia mista e para as empresas públicas, que elas poderiam receber o tratamento igual ao das entidades e órgãos públicos quando elas estiverem executando uma política pública? Está aqui uma diferença, olha só. As sanções que vão poder ser aplicadas às entidades e aos órgãos públicos é a advertência, tal como a gente viu, e daqui já pula para publicização. Não tem, né, a penalidade de multa, essas duas aqui que tem. Então, por exemplo, se uma sociedade de economia mista está executando uma política pública e no que tange a execução dessa política pública, ela não vai poder, se ela descumprir a LGPD, levar uma multa, tá? Uma diferença aí. Bloqueio dos dados, eliminação dos dados, suspensão, mesma situação que a gente viu, tá? Só pula mesmo as multas. As sanções, elas só vão ser aplicadas após um procedimento administrativo que possibilite a oportunidade de ampla defesa e considerados os seguintes parâmetros e critérios. Bom, vamos lá então. A gente está falando, tá, que vão ser considerados esses critérios na hora de aplicar a sanção, tá? Então, quais critérios? A gravidade e a natureza das infrações e dos direitos pessoais afetados. Quanto maior a gravidade, maior vai ser a sanção. A boa-fé do infrator. Quanto maior a boa-fé, pode ser levado em consideração, né? Menor a multa. Vamos pensar assim. A vantagem oferida ou pretendida pelo infrator. Quanto maior essa vantagem oferida ou pretendida, maior a sanção. A condição econômica do infrator. Quanto maior a sua condição, maior a infração. A reincidência, né? Cometeu várias vezes. Então, maior a sanção também. O grau do dano. A cooperação do infrator. A adoção reiterada em demonstração de mecanismos e procedimentos internos capazes de minimizar o dano. Também vai ser levado em consideração.
a adoção de políticas de boas práticas e governança, a pronta adoção de medidas corretivas, a proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sanção. Também são fatores aqui que vão ser levados em consideração na hora, né, de aplicar a sanção. Perfeito. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que a gente já tem um pouquinho de ideia, né? Ela é uma autarquia de natureza especial, dotada de autonomia técnica e decisória, com patrimônio próprio com sede e fora no DF. E ela foi criada justamente pela LGPD. Compete à ANPD, dentre outras atribuições, zelar pela proteção de dados pessoais, zelar pela observância do segredo comercial e industrial, fiscalizar e aplicar sanções. Lembrem, né, que quem aplica sanções é a ANPD. Em caso de tratamento de dados realizado em descumprimento da legislação, deliberar na esfera administrativa em caráter terminativo sobre a interpretação da LGPD, as suas competências e os casos omissos. Perfeito, pessoal. A gente vai fazer um corte aqui e a gente vai voltar para resolver as questões, né? Ver como é que a LGPD ela aparece em prova.